Para os corajosos e ambiciosos, temos o emprego perfeito para vocês. Na Guilda dos Caçadores de Recompensa, você encontrará o apoio necessário para começar sua carreira e ir atrás de suas aquisições. Está enrolado com a justiça? A burocracia do Império te irrita? Os rebeldes não largam do seu pé? Tem caçadores rivais entrando no seu caminho? Ou quem sabe você está sem equipamento adequado para as caçadas? Não se preocupe, aqui na Guilda dos Caçadores de Recompensa temos pessoal treinado para atender-lhe em qualquer situação, e pagando algumas poucas taxas é possível ter total acesso aos nossos serviços. Isso seria um comercial caso os publicitários da guilda resolvessem fazer um. E nesse livro, escrito em conjunto por vários membros da guilda, vamos encontrar as informações básicas necessárias para entender como ela funciona e como um caçador de recompensa afiliado pode tirar o maior proveito de seus serviços. Alô, sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. Bora pro nosso livro então de hoje? Hoje nós estamos com o Código do Caçador de Recompensas. Vamos falar um pouquinho sobre os caçadores de recompensa, para poder assim sanar algumas dúvidas. E também tem gente que falou pra mim, quando eu pergunto, você é Sith, você é Jedi, e a pessoa fala, não gosto de nenhum dos dois, eu prefiro ser caçador de recompensa. Então eu fui procurar, o que é tão legal ser caçador de recompensa assim? E realmente é bem interessante, mas tem alguns mitos envolvidos também, né? Rápido resuminho. O Código do Caçador de Recompensa faz parte da coleção de guias de Star Wars. Como muitos de vocês já sabem, o universo expandido de Star Wars é gigante, incluindo centenas de livros com histórias de clãs, raças, políticas, sistemas e muitos outros. Nessa coleção de guias, nós temos 5 livros até o momento. Eu digo até o momento por causa que às vezes eles podem lançar mais. Primeiro foram lançados 4 volumes juntos: O Caminho Jedi, o Livro do Sith, o Código do Caçador de Recompensa e o Manual do Império. Esses 4 foram lançados juntos. Aí depois lançaram mais um chamado o Arquivo Rebelde. Recompensas pagando bem que mal tem. Exatamente. Essa é uma das mentalidades da guilda de caçadores, né? Primeiro, eu tenho que falar que apesar de parecer uma empresa que presta serviço aos caçadores, a guilda não é somente isso. Ela possui uma gama enorme de regras e cláusulas que o caçador filiado deve cumprir para continuar como membro. Além de que ela possui um rigoroso processo de iniciação, onde os candidatos têm que mostrar suas habilidades. Muitos acabam até morrendo. Vamos por parte. Eu vou folhear hoje o livro com vocês, lembrando que todas as informações que eu vou dar para vocês, ou elas são pequenos resuminhos sobre os tópicos principais do livro, então se vocês lerem, vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo. E eu também trouxe algumas informações que não estão no livro, que faz parte daquelas pesquisas que eu comento para vocês, de curiosidades do livro, de curiosidades dos personagens. E é interessante nessa coleção de guia aqui fazer realmente essa pesquisa de personagem, principalmente pelo fato de que esse é o 3º livro que eu leio dessa coleção e todos eles tiveram anotações de personagens, porque na verdade esse aqui é para ser um guia que realmente existe dentro do universo de Star Wars, é um livro que realmente existe. Então esse livro passou de mão em mão de vários personagens, tem anotações desses personagens como se eles tivessem lido o livro e feito uma anotaçãozinha do lado na margem e tal. Eu vou mostrar para vocês, mas é interessante a gente saber quem foram esses personagens, né? Quem que são os personagens que escreveram nesse livro aqui? Não quem redigiu o livro. Como eu disse, quem que escreveu esse livro dentro do universo foram próprios membros da guilda. Que foda, eu gosto desse tipo de livro que existe dentro do universo. É muito massa, Kai. E toda essa coleção de guias deles, os 5 livros, todos eles existem dentro do Star Wars, né? É importante ressaltar aqui que esse código se aplica a caçadores membros da guilda ou de alguma de suas filiais, e não explica como caçadores independentes atuam. A única coisa que fala sobre os independentes é que eles são fora da lei e que não é proibido se livrar deles, essas coisas. Eles falam muito mal dos caçadores até, tipo, sempre tem algum trechinho assim, alguma frase perdida no livro, quando eles citam caçadores independentes ou caçadores que não quiseram entrar na guilda ou caçadores que entraram na guilda e saíram depois. Eles sempre falam muito mal desses caras, tipo, como se fossem traidores e que, tipo assim, pode matar, entendeu?
entendeu? Se você for da guilda, é proibido você matar qualquer integrante da guilda. Mas se você encontrar um caçador que não é afiliado e é nenhuma das filiais também da guilda, os caras deixam matar. Nós vamos encontrar anotações dos caçadores Grido, Dengar, Bosque, Boba Fett e até Han Solo. E antes de abrir ele, tenho que comentar que ele também é bem bonito como os outros da coleção, mas a sua capa é simples. O foco nos detalhes está dentro do livro. O mais interessante dessa capa pra mim foi o verso. Tem esse símbolo que eu já tinha visto em algum lugar, mas não consegui lembrar. Esse símbolo aqui, ó. Ó, vocês não vão conseguir ver porque ele é meio que ele tá desenhado e tipo, parece que afundado, não é em relevo, é afundado, sabe? As linhas afundadas no livro, ó. Aí quando eu vi ele não tinha informação nenhuma, eu falei, cara, eu tenho certeza que eu já vi isso aqui em algum lugar. Aí pesquisando, eu encontrei que é um símbolo mandaloriano, o que indica que provavelmente esse livro foi encadernado pelo Boba Fett. É um crânio de um elefante, na verdade é um crânio de um animal super selvagem, não lembro o nome dele, mas quando a gente passar aqui na parte, a gente vai ver. É um animal de Mandalore, que é o planeta natal dos Mandalorianos, e é uma besta selvagem que até as pessoas utilizavam a caçada dele como um ritual. Porque os Mandalorianos eram muito brutais e eram os guerreiros, assim, ó, considerados de elite, sabe? Pra fazer as passagens, os rituais de passagens dele, pra fazer com que eles se tornassem os guerreiros mesmos, eles tinham que caçar esses bichos aqui. Por isso que virou. Esse é o símbolo geral, digamos. Porque os Mandalorianos, eles são divididos em clãs, né? Tem o povo geral, mas tem seus clãs. Cada clã tem o seu símbolo. E esse é considerado o símbolo do povo geral, do planeta Mandaloriano. E eu achei muito legal porque é um detalhe. Sabe por que muita gente nem vê isso aqui? Porque o livro ele vem com uma tarja preta praticamente colada em toda a extensão do livro. Ele vem tipo daqui da ponta até aqui em cima, uma tarja enorme, tipo desse naco assim, ó, com a sinopse do livro. E daí, tipo, ela fica aqui, entendeu? E ela fica enganchada aqui na capa e você só vai ver se você realmente tirar ela. E a minha eu rasguei sem querer. Daí eu vi o símbolo. Eu vou abrir o livro não com a intenção de que vocês consigam ler, porque vocês não vão conseguir ler, então nem tentem. Eu só quero mostrar pra vocês do que eu vou falar, tá? Aí, de cara, quando abrimos o livro, vemos um relatório de apreensão pela Aliança. Provavelmente esse livro foi recuperado durante um embate entre rebeldes e caçadores de recompensa. Isso é bem semelhante ao livro do Sith, que também foi encontrado durante uma missão da República contra instalações Sith. Então, basicamente, isso aqui, os caras foram lá, aprenderam, isso aqui é uma ficha, tipo uma batida de polícia, e os caras têm que catalogar as coisas. Isso aqui é uma ficha da Aliança de apreensão de livro. Esse livro foi apreendido, se não me engano, depois que o Boba Fett morreu, o Han Solo foi lá na Escravo 1, se não me engano, a Escravo 1, que era o nome da nave do Boba Fett, e ele foi lá e aprendeu as coisas e aprendeu esse livro junto. O Código do Caçador de Recompensa usa arquivos de Boba Fett. Quando eu peguei isso aqui, eu achei, cara, foi o Boba Fett que escreveu. Só que depois, quando você vai lendo, você descobre que não. O Boba Fett não escreveu nenhuma parte desse livro. E ele foi responsável pela encadernação, né? Aí aqui já começa, ó. Aqui, isso aqui é uma anotação do Bubba em verde. Aí, assim, todos os personagens, pra você saber quem que tá falando, eles têm a sua própria caligrafia, o seu próprio jeito de escrever, a própria cor de caneta, cada uma às vezes tem a sua, e eles sempre deixam a assinatura. Aqui tá a assinatura do Bubba. Aí aqui ele fala um pouco sobre como ele conseguiu esse livro e tal. A primeira pergunta que fazemos é: o que são caçadores de recompensa em Star Wars? Se engana quem acha que eles são qualquer outro tipo de mercenário que aparece em outras histórias. Como tudo dentro de Star Wars é bem construído e funciona de maneira singular, a guilda de caçadores não seria diferente. Apesar deles serem vistos como os mercenários, bandidos e arruaceiros por muita gente, nós conseguimos identificar um sistema muito bem organizado, não 100% justo, mas que tenta seguir certo padrão para evitar o caos. Não é difícil identificar a ordem em que o livro passou de mão em mão entre os comentaristas, porque várias vezes podemos ver as respostas aos comentários anteriores que eles vão deixando. Exemplo, o primeiro a deixar comentários foi Grido, e então temos depois alguns comentários de Bosque respondendo o próprio Grido. E então vem Dengar, que depois o entrega para Boba Fett. Entra aquela pergunta: ué, mas você não disse que esse livro foi encadernado pelo Boba Fett? Como é que ele foi o último a ter esse livro em mãos? Sim, foi o Boba que encadernou e ele foi o último a pegar. A versão final que estamos vendo hoje, esse livro prontinho, foi provavelmente feito pelo Boba, mas a gente tem que lembrar que esses
esses livros são feitos de fragmento de textos produzidos por vários outros personagens. Alguns deles até escreveram em conjunto, mas outros foram sendo anexados com o tempo. Então podemos dizer que esses comentários foram anotados enquanto o livro ainda não tinha sido finalizado. Outro indício fortíssimo de que Bubba finalizou a obra é que a parte final do livro, onde temos a história do povo mandaloriano. E é até um pouco estranho como vamos de Manual do Caçador por uma repentina viagem até a história dos Mandalorianos. Por exemplo, os arquivos Mandalorianos que eles foram anexados no final aqui pelo Bubba, os outros caçadores de recompensa não tiveram acesso a eles. Por quê? Porque quando a gente chega lá, vocês não vão ver nenhum comentário do Grido, do Bosque, que são pessoas que comentaram nessas partes aqui da guilda. Então dá pra ver que quando as pessoas fizeram essas anotações, quando esses personagens anotaram, eles não pegaram o livro pronto, eles pegaram os fragmentos que eles foram encontrando por aí, foram lendo, anotando, e depois quem recuperou tudo foi Bubba, e o Bubba juntou tudo. É tipo o que o Palpatine fez com o livro do Sith, que ele pegou um pouco de cada Lord Sith que escreveu aquela parte, e depois ele pegou, que se não me engano foram 6 Lords que escreveram o livro Sith, na verdade foram 4 Lords e mais 2 personagens que não eram Lords. Eles escreveram trechos do livro Sith, e depois foi lá o Palpatine, juntou tudo e publicou num livro. Aqui, a primeira coisa que a gente vê, essas noções básicas, né, de como ser um caçador de recompensa. Por exemplo, olha ali, por Gled Antondon, vice-diretor executivo, Conselho da Guilda de Caçadores de Recompensa. Por isso que eu digo, são várias pessoas, vários membros importantes da guilda que fizeram cada um trecho desse livro. Aí aqui você já vê que tem um comentário anotado, ó. Às vezes é um comentário que eles botam aleatoriamente, ou às vezes eles falam de um trecho específico. Tipo aqui, esse comentário do Bosque, que é um caçador de recompensa bem famoso, ele sublinhou um trecho e fez um comentário. Isso aqui é muito interessante. E para nos situarmos melhor, eu vou fazer um resuminho sobre os personagens que aparecem fazendo comentários no livro. É interessante vocês saberem quem eles são na hora de vocês forem ler, para vocês conseguirem se situar. Tipo assim, ó, quem que tá comentando no meu livro? Grido. Grido é um caçador de recompensa da espécie Rodian. Ele cresceu em Tantoni durante as Guerras Clônicas. Ele foi contratado pela Federação do Comércio para serviços de rapto, mas passou a maior parte de seu tempo trabalhando para o mafioso Hutt chamado Jabba. Também sendo contratado para capturar Han Solo e levar como prisioneiro até o Jabba. Porém, Grido falhou em sua missão e foi morto por Han Solo de modo bem banal em um bar. Vocês estão ligados qual filme que é esse? Vocês lembram quando o Han Solo tá num bar e ele tá falando com um cara que parece um lagarto verde com um zoião assim, uma boca meio assim? Exatamente, Leandro, exatamente. Ele parece ser um personagem tão besta, sabe? Porque quando o Han Solo entra lá pra falar com esse Grido, o Grido na verdade está caçando o Han Solo, porque o Jabba botou a cabeça do Han Solo a prêmio. O Han Solo, ele é contrabandista, então ele tava contrabandeando uma carga pro Jabba. Só que quando ele foi passar por um tipo de alfândega, um tipo de vistoria, ele decidiu largar a carga que foi perdida pra que ele não fosse preso. Então ele decidiu jogar fora as coisas do Jabba pra ele não ir pra cadeia. E o Jabba ficou puto. Aí ele botou a cabeça do Han Solo a prêmio, e é assim que começa o filme lá. O Grido foi atrás do Han Solo nesse bar pra tentar capturar. Só que daí o Han Solo basicamente atirou primeiro e o Grido morreu. Fim. Acabou o Grido. Mas dentro do universo de Star Wars, o Grido tem importância muito maior. Digamos que ali, quando ele aparece no filme, é só o fim da história dele. Ele tem muito mais acontecimento dentro do universo expandido antes dele morrer. Alfândega no espaço. Agora Donald Trump foi longe demais. Nossa, Trick, você não tem noção como o Império é burocrático e como ele tenta controlar tudo no universo. Ele só não consegue controlar aquelas áreas que são de organizações particulares. Uma corporação muito grande, ela é dona de um sistema ou de vários sistemas. Aí o Império, ele tem que meio que ir lá e fazer um acordo com essa corporação para que deixe que o Império tenha alguma quantidade de poder ali dentro, mas que eles só realmente não conseguem controlar locais que são dessas grandes corporações, porque elas têm tanto poder quanto o Império. Ah, aqui tem, bem na primeira parte aqui tem um comentário do Grido, só que, gente, uma das únicas coisas que eu não gostei do livro é que a escolha da fonte pro Grido, ele é muito pequenininha. Vocês estão vendo lá em cima,
cima, tá lá em cima, uma linhazinha bem pequenininha, aquilo ali é a fonte que escolheu pros comentários do Grido e ficou muito pequeno. Todas elas são pequenas, só que a do Grido é muito pequena, eu tive muita dificuldade de ler. Bossk é um caçador de recompensa Trandoshano, filho de Kradosk, o famoso caçador de Wooks. Ele trabalhou um tempo em conjunto com Ahura Singh e Castas, agindo como mentores de Boba Fett. Bossk também realizou trabalhos para o clã Krayt e até para Darth Vader, quando foi chamado para capturar a Millennium Falcon. Bossk tem fama de ser muito violento e brutal. Muitos caçadores de recompensa têm medo de entrar em seu caminho. E esse Bossk, gente, ele é um caçador de recompensa muito famoso. Ele aparece no filme, ele parece um lagarto. E como ele é um Trandoshano, essa espécie Trandoshana, ela praticamente iniciou o que seria carreira de caçador de recompensa. Só que não era guiada por código nenhum, não tinha regra nenhuma. Os caras eram mercenários mesmo, eles não tinham conduta, eles não tinham código, não tinham honra. Os Trandoshano, eles são muito famosos por serem muito violentos e quase nunca fazerem, por exemplo, estratégia pra nada. Eles simplesmente vão lá, caga o pau e tentam fazer as coisas deles. O que às vezes dá certo, o que às vezes não dá certo, mas que bota muito medo. Tem muita gente dentro da guilda que tem muito medo desse Bossk. Como funciona a linha cronológica desse livro em questão? Nossa, aí pegou pesado, olha. Porque na verdade, como ele não conta a história de um personagem, então ele não tem uma história do nascimento, cresceu e morreu. Ele é um guia realmente para te explicar como funciona a guilda de recompensa, né, de caçador de recompensa. Para vocês terem noção, a história de como ela foi criada, ela é mais ou menos, ela aparece mais ou menos na metade do livro. Então, por exemplo, assim, vocês não vão começar o livro já com a história de como a guilda foi criada. Vocês vão ter noções básicas, aí depois vocês vão ter como você pode ser recrutado, aí quais armas, como conseguir equipamento, como conseguir informações. É mais um manual mesmo, né? Então não se preocupa, por exemplo, esse livro, ele não vai te dar spoiler. Ele é realmente um manual pra você saber como funciona as coisas dentro do universo de Star Wars. Aí o próximo que fez o comentário, o próximo que faz comentários dentro do livro é o Dengar. Dengar é um caçador de recompensa coreliano. Ele também participou de várias missões com Boba Fett e Bossk, como a captura da Millennium Falcon, e ele construiu grande reputação durante as guerras clônicas, quando foi escalado para diversas missões perigosas, sendo bem sucedido em várias. Uma das muitas habilidades de Dengar era o combate corpo a corpo. Esse também aparece no filme, tá, gente? Todos esses que eu falei, eles aparecem no filme, só que eles não têm ênfase nenhuma praticamente, né? Então vocês realmente só vão conhecer eles a partir dos livros ou de sites com algumas informações específicas. Se vocês querem realmente conhecer sobre um personagem, vocês vão ter que ir pros livros. Próximo, depois do Dengar, quem consegue o livro é o Boba Fett. Boba Fett é um caçador de recompensa mandaloriano. Ele foi criado a partir de uma clonagem perfeita de seu pai, Jango Fett. Ele foi modificado para envelhecer mais lentamente que os outros clones. Também foi ensinado pelo próprio Jango, que o reconheceu como filho e passou tudo o que pôde de conhecimento e equipamento para ele. Mas pro final, nós vamos falar mais dos Mandalorianos, que realmente tem aquela parte final do livro que fala especificamente do povo de Mandalore. Aí, por fim, esse livro cai na mão de Han Solo, que apreende ele lá da nave do Boba Fett depois que o Boba morre. Han Solo é um contrabandista coreliano, que possui conexão com dezenas de organizações do submundo, o que o faz trabalhar para quem pagar mais e o coloca no caminho de caçadores de recompensa, assassinos, foras da lei, do Império, da República, enfim. Han Solo tem a habilidade de se tornar aliado e inimigo de qualquer um a qualquer momento. É importante lembrar que Han Solo não é afiliado à guilda de caçadores de recompensa, já que seu ramo de trabalho é especializado em contrabando de mercadorias, seres e até mesmo pessoas, mas não o faz perito em perseguição, combate e rastreio de indivíduos específicos. Como eu disse, ele usa suas conexões para obter informações privilegiadas sobre cargas valiosas. Gente, ele não é um caçador de recompensa, como algumas pessoas falam. Dá essa impressão que ele é, porque, querendo ou não, ele caça recompensas, porque ele caça informações sobre cargas valiosas, e a maioria das pessoas que têm acesso a essas informações são os próprios caçadores de recompensa, ou o sistema que alimenta eles, né, que é o HoloNet, o Datacode. Por isso que ele conhece todos os caçadores de recompensa, por isso que o Han Solo conhece todo mundo.
mundo, porque ele tá sempre metido dentro, né? De maneira resumida, os caçadores são contratados para resolver situações em que a força policial ou miliciana de uma área não conseguiu fazer, capturar fugitivos da justiça, mas preste muita atenção nessa parte. A justiça varia de situação para situação. Como assim? Se alguém comete crimes para com a República, é possível que essa pessoa entre na lista de procurados, mas com certeza a maior fonte de trabalho de um caçador vem de procurados pelo Império ou por corporações particulares. Veja bem, a relação dos caçadores com a Aliança não é boa, já que caçadores não estão nem aí para qual foi o crime que a pessoa cometeu e se é justo ou não caçá-la, tendo até membros da Aliança com a cabeça prêmio em muitas listas de recompensa. Até a própria princesa Leia Organa, né, que virou comandante depois, ela teve uma época que sua cabeça a prêmio pelo Império. Muitos da Aliança Rebelde são, muitos Jedi são procurados também. Às vezes tem alguns corajosos caçadores de recompensa que tentam ir atrás, né? Sem dúvida alguma, a guilda trabalha muito mais para o lado do Império, que este tem suas próprias leis e é muito fácil você se tornar um procurado por eles, já que se você desobedecer um agente do Império, já é um motivo para se tornar procurado. Então aí nós temos a nossa primeira controvérsia com caçadores de recompensa. Eles não ligam para o que você fez, ou se é justo ou não você estar sendo procurado, ou o que vai acontecer com você se você for entregue, por exemplo, pro Império, que é provavelmente você vai morrer. Ele não tá nem aí, né? Ele quer o dinheiro. Essa parte aqui é muito engraçada, esses equívocos sobre a caçador de recompensa. Os caras meio que tentaram justificar o jeito que eles são e justificar essa coisa deles serem meio injustos, como se fosse uma justiça. Não ligo pro que você fez e tal, mas não é problema meu. Tipo, sabe, não é culpa minha? Vai lá um cara e o teu chefe e manda você assassinar uma família. Exemplo. Aí você não sabe nem o que aconteceu, nem quem são aquelas pessoas, você vai lá e mata. Aí quando alguém pergunta, nossa, mas você não sente culpa? Aí você fala algo tipo, eu só fui mandado fazer, não é culpa minha, eu só cumpro ordens. É basicamente isso que eles usam como desculpa nessa parte, mas é muito interessante. É, mercenário, pois é, eles tentam pintar os caçadores da guilda como justiceiros, profissionais e tal. Às vezes até eles conseguem, mas às vezes não. Aí aqui a gente tem a parte de como se tornar um caçador de recompensa. Aqui eles falam sobre os requisitos que você deve preencher. Eles comentam sobre quais as motivações que geralmente levam alguém a ser um caçador e procurar a guilda. Lembrando que eu só vou fazer pequenos resumos sobre esses tópicos aqui, porque realmente quero que vocês leiam o livro para vocês saberem do que eu estou falando. Aí a gente tem aquela parte dos requisitos para se alistar na guilda de caçadores de recompensa. Aqui eles citam vários motivos pelos quais você tem que entrar na guilda e como é bom a guilda e como a guilda é maravilhosa. Essa parada deles ficarem vendendo que a guilda é perfeita e muito profissional, o livro inteiro chega a ser cômico. Eu não sei se tem alguém que lê esse livro e realmente se deixa levar pelas coisas, todas as coisas que ele fala. Algumas fazem muito sentido, total sentido. Mas quando vocês veem que eles estão puxando muito pro seu próprio assado, chega a ser engraçado, sabe? Tem um ritual de passagem, lembra que eu falei pra vocês, que se você for entrar na guilda principal, que é a guilda lá que tem o conselho dos caçadores de recompensa, tem várias coisas bem brutais que você tem que fazer. Só que tem aquelas guildas afiliadas, lembra que eu comentei pra vocês? Como as guildas são afiliadas, mesmo que elas façam parte do mesmo código de conduta, elas têm variações sobre o que você tem que fazer pra entrar nelas. Tem guildas de caçadores que você simplesmente tem que pagar uma taxa e você tá dentro. Tem outra que você tem que ser apadrinhado por algum dos membros que já faz parte lá. E tem outra que você tem que matar algum bicho. Enfim, cada guilda afiliada tem o sua ritual de iniciação. É pra se transferir de uma pra outra. Tu disse tem como se transferir? Aí não sei, porque assim, ó, eles não falam, por exemplo, de transferência. Mas pelas informações que eles dão aqui, eu acho que tem como sim. Só que daí, por exemplo, você não consegue pular o ritual de passagem. Eu já faço parte da guilda X, eu quero ir pra Y. Eu tenho que preencher os requisitos da guilda Y. Aí nós temos a parte que eu comentei pra vocês do credo e dos códigos. Aqui eles ensinam o que é esse credo e quais códigos seguir para ser um bom membro da guilda de caçadores. Um resuminho, só vou falar dos dogmas, o resto eu não vou falar. O primeiro dogma: pessoas não têm recompensa, somente aquisições têm recompensas. Eles tentam despersonificar a pessoa para que você não se sinta culpado nesse dogma. Eles chamam a carga ou seu alvo, o alvo da recompensa, de aquisição. Quando você tem a sua cabeça prêmio, eles não te consideram mais uma pessoa. Não importa quem você seja, você já não é mais
um ser consciente que tem direito nenhum. Você é uma aquisição. Eles fazem isso para que o caçador não tenha dúvida sobre o que ele tá fazendo, entende? Ele não coloca em dúvida se tá certo ou não te pegar e tal. Então eles tentam fazer essa despersonificação. O segundo dogma: capture pela missão, mate pela necessidade. Aqui eles falam muito isso, que um caçador de recompensa, ele não pode decidir se ele vai matar ou não a aquisição. Se a recompensa for vivo ou morto, então o caçador tem a liberdade de, na hora da captura, se ele vê que não vai ter como levar a presa viva, a aquisição viva, ele pode sim matá-la. Ou se, por exemplo, ele estiver correndo risco de vida, ele pode matá-la para se defender. Agora, o que ele não pode fazer é matar se a recompensa for para pessoa viva, e ele também não pode matar depois de ter capturado. Por exemplo, eu vou lá, capturei a pessoa, rendi ela está inofensiva, eu não tenho o direito de matá-la. Eu devo entregar ela como ela está. Até porque a pessoa que requisitou a captura dela é, digamos, essa pessoa que vai decidir o que ela vai fazer. O terceiro dogma: nenhum caçador matará outro caçador. Aí a gente tem um dogma meio complicado, porque caçadores disputam o tempo todo, sabe? Uma das regras é você não pode disputar um caçador que já foi designado para alguma caçada. Por exemplo, eu sou um caçador da guilda, eu tenho meu empresário. Esse meu empresário, ele vai me indicar um serviço, só que eu não tenho escolha aceitar ou não. Se eu sou um novato na guilda, se eu não tenho experiência, não tenho nome na guilda, não tenho influência, eu sou obrigado a ir de atrás dessa aquisição que eu fui apontado. Eu não posso escolher. E quando você é requisitado para esse tipo de coisa, basicamente aquela vaga foi preenchida. Então não pode vir outro agente e botar outro caçador junto com você. Entende? A não ser que a missão precise de mais caçadores. Mas se não precisar, ele não pode. Só que o que acontece? Caçadores de recompensa, não importa se são da guilda ou não, eles ficam entrando o tempo todo um no caminho dos outros, porque eles são realmente mercenários, né, gente? Eles não estão nem aí. E acontece, às vezes, de, tipo, um matar o outro e depois ficar inventando desculpa, de tipo assim, ai, morreu em combate e tal. Então, esse dogma é meio complicado. O quarto dogma: nenhum caçador pode interferir em outra caçada, com exceção aos independentes. Lembra que eu falei que eles falam muito mal dos caçadores independentes, dos caçadores que não são afiliados a nenhum tipo de guilda? Eles não querem que você interfira na caçada de nenhum caçador da guilda, só que se você encontrar um caçador independente por aí, você pode interferir, roubar a carga dele e matar. É basicamente o que esse dogma diz. O quinto dogma: na caça, ou se captura ou se mata, nunca ambos. Isso aqui também faz parte lá do segundo dogma. Quando você captura a aquisição, você não tem o direito de decidir se você vai matá-lo ou não, porque ela não é sua. O sexto dogma: nenhum caçador se negará a ajudar outro caçador. Aqui tem outro dogma que é completamente ignorado pelos caçadores, principalmente os novatos, até meio que seguem. Só que os caçadores mais, tipo, por exemplo, esses aqui que comentam no livro, esses caçadores, o Bosque, o Guido, o Boba, esses caras, eles não estão nem aí, porque eles são bem veteranos já. Então, assim, eles se metem na caçada um do outro, eles entram em combates um com o outro, eles só se unem quando é de extrema importância que eles se unam. Por exemplo, quando Darth Vader contrata a guilda dos caçadores de recompensa e pede pra mandar os melhores que eles tinham pra ir atrás do Han Solo pra poder capturar a Millennium Falcon, né, a nave do Han Solo. Eles são cheios de dogma, regra. Esse julgamento e sentença é bem interessante também, porque eu sempre quis saber como que a guilda de caçadores, ela julga alguém que comete algum tipo de crime. Essa parte não nos explica como um membro da guilda é julgado e punido. E para variar, nada é feito como a justiça padrão faz. Não tem uma corte onde pessoas preparadas para julgamentos atuam. Dependendo do crime, alguns caçadores de recompensa se reúnem e decidem em conjunto o destino do caçador, até sendo incentivado que o acusador e o acusado entrem num combate corpo a corpo para decidir quem tá certo. Porque faz muito sentido. Aqui eles têm uma ilustração do que seria a cena de um grupo de caçadores de recompensas se reunindo. Pode ser em qualquer lugar, gente. Pode ser tipo num armazém abandonado, pode ser num bar, pode ser numa cidade específica, pode ser numa nave, pode ser em qualquer lugar. Você juntou alguns e eles têm que ser neutros e tem que ter o acusador e o acusado, e ali eles decidem em combate, geralmente, ou em... Quase nunca eles tentam conversar, né? Mas eles tentam julgar entre si quem tá certo e quem tá errado e qual vai ser a punição
versão do acusado. Então você vê que na verdade nem o conselho da guilda, ele nem entra nessas questões, que eles querem mais é que as pessoas se resolvam entre si mesmo, né? Aqui fala um pouco sobre as recompensas, aqui fala sobre a recompensa do submundo, a lista negra, que na verdade essa lista negra aqui é como se fosse a lista onde tem os maiores procurados. Geralmente quem alimenta ela é o próprio Império, e você não vai encontrar informações dela rodando por aí. Elas são hiper secretas e geralmente elas são designadas para os melhores caçadores de dentro da guilda. Então o que acontece? O próprio Império entra em contato direto com o conselho da guilda, passa essas informações do que eles precisam, e a guilda passa essas informações somente para os caçadores aptos para irem atrás dos mais procurados. Então assim, tem vários jeitos de você conseguir informações sobre qual aquisição você vai atrás. Lembra que eu falei que tem o seu agente? Quando você é um novato ou até um mediano caçador de recompensa, você vai ter que seguir sim as ordens do conselho da guilda. O que eles mandarem vocês fazerem ou irem atrás, vocês vão ter que fazer. A partir do momento que você se torna um veterano e você conquista certa influência dentro da guilda, eles te deixam livre para você escolher qualquer trabalho, porque eles confiam que você vai conseguir fazer, e também eles passam para vocês essas informações, tipo essa lista negra que eu falei. Então essas informações vocês não vão encontrar, por exemplo, em nenhum datapad por aí, sabe? Aí aqui a gente tem as classificações das recompensas. Essa ideia de que caçadores são apenas instrumentos para executar um trabalho e não os juízes de culpados e inocentes fazem com que eles sejam muito mal vistos por toda a galáxia, como indivíduos que só se importam com a recompensa e nunca se estão fazendo algo ruim ou não. Pode parecer uma decisão fácil a de entregar alguém para ser julgado ou morto, mas não é. Tenha em mente que alguém pode estar na lista de procurados porque se recusou a entregar um dos seus familiares para o Império, ou não quis dar informações sobre o paradeiro de um rebelde que é o seu amigo. Além de casos do Império, temos das corporações particulares, que às vezes são ainda mais complicadas, como quando você é encarregado de caçar um professor particular porque ele não conseguiu fazer com que o filho de um magnata passasse em um exame importante, ou quando um Hut te manda perseguir um músico e matá-lo porque ele cantou uma canção errada. Por isso que eu digo, o trabalho de caçador de recompensa não é para qualquer um, pois exige que você enterre sua empatia tão fundo que você nunca mais vai ligar para suas próprias ações e como elas ferem os outros, até mesmo inocentes. Essa ideia às vezes de que caçador de recompensa é muito legal, ele é muito selvagem, ele é muito profissional e tal, meio que cega as pessoas que gostam deles do fato de que eles são sim mercenários, né? A maioria deles tem zero empatia e não liga nem um pouco pra saber se você é inocente ou não. Eles vão te entregar pra morte sim, se eles acharem que a recompensa vale a pena. Mas para situações como essas, que vocês querem viver como caçadores de recompensa, mas não querem se ver em um enorme dilema moral, você pode procurar as filiais da guilda de recompensa, cada uma especializada em um tipo de serviço. Assim, você já sabe o que te espera e não é obrigado a caçar quem você considera inocente. Essas guildas afiliadas, que daqui a pouco a gente vai chegar na parte delas, elas são muito importantes para conseguir que a guilda de caçadores no geral funcione bem. Elas dão um foco pra caçada, sabe? Por exemplo, eu não quero caçar ninguém da Aliança Rebelde, porque eu concordo com eles. Tem alguma guilda ali que o foco delas é fazer alguma outra coisa, é caçar algum outro tipo de gente, que é focada em caçar pirata, vítimas de sequestro. É muito bom que tem essa variação. Aí tem as recompensas do submundo. Geralmente os submundos são comandados por corporações Hut. Hut é a espécie do Jabba, né? O famoso Jabba, aquele bicho grotesco e feioso. E geralmente os Hut, eles têm muita influência, muito poder, e cada um controla uma área. Aí nós temos as autorizações de caça. Gente, a partir dessa parte do livro, se vocês tinham dúvidas se iam ou não querer ser um caçador de recompensa da guilda, vocês definitivamente não vão querer ser. Aqui eles relatam detalhadamente os impostos e taxas que vocês vão ter que pagar por cada autorização para poder caçar alguém. E, gente, é taxa que não tem fim. Existem as taxas da própria guilda que você paga quando entra, aí tem uma taxa de manutenção anual que você também paga para a guilda, e várias outras taxas para empréstimos de materiais específicos, manutenção de equipamentos danificados, paga para alguém lidar com outras burocracias do sistema específico que você quer caçar, paga se você precisar ser resgatado de algum planeta, paga se teve que pedir ajuda para outro caçador da guilda e por aí vai. Além de tudo isso, tem as taxas do Império.
império ou das corporações que mandam na área em que você está querendo caçar. É tanta taxa, que vale a pena você ir lá e ser um caçador independente e tentar não pagar tanto, porque, cara, é tanta taxa que se você vai juntando tudo até o final, aquela recompensa que você ia ganhar por aquela aquisição que você acabou de caçar, ela basicamente se paga em taxa. Você vai gastar tudo em taxa. Então, assim, ó, já estejam cientes que se vocês forem se tornar caçador de recompensa ferados da guilda, vocês vão passar pagando coisa pro resto das suas vidas. Só pra vocês terem noção, autorização de alvo, autorização setorial, autorização de sistema, autorização de captura. E uma coisa interessante desse aqui é que existe o direito da permanência de objetos. Por exemplo, se você fez uma aquisição de uma pessoa que tinha com ela joias, você pode ficar com as joias por direito. Tipo, elas são suas. Você não tem obrigação de entregar essa aquisição junto com as coisas que ela tinha. Então, por exemplo, se a tua perseguição lá, se a tua caça tá num carro de luxo, você pode ficar com ele, entende? E entregar só a pessoa. Eles tentam fazer isso pra, tipo, você ganhe mais dinheiro, sabe? Ah, essa parte da aranha aqui é muito interessante. Sabe, aqui ele explica um pouco de onde é que, como é que eles conseguem informação pra colocar naquele holonet deles lá, que é basicamente uma lista com milhares e milhares de procurados e informações, às vezes até sobre a última vez que eles foram vistos, o que eles fizeram. Então, eu sempre fiquei me perguntando como é que eles conseguem esse tipo de informação, como é que funciona essa rede, já que, por exemplo, se eu consigo uma informação, se eu sou um caçador de recompensa, e eu consigo uma informação quente e muito boa, eu não vou postar ela em lugar nenhum, eu vou ir atrás da aquisição. Só que tem essa rede e ela é alimentada, e aqui eles explicam como. E tem até participação de uma aranha gigante, que se chama Assembler. Ela funciona como se fosse um cérebro. Ela tem bilhões de mini aranhinhas e de mini outros insetos espalhados pela galáxia, que eles transmitem informações diretamente para ela. E essa paradinha que vocês estão vendo que parece um vórtice azul lá em cima, é como se fosse a casa dela. Ah, e também essas que eu tô falando, o Datacode, a Holonet, que são esses locais de registro, vocês também vão ter que pagar taxinhas para poder acessarem. Não importa se vocês são afiliados da guilda, vocês vão ter que pagar por hora acessada. O bibliotecário da guilda, ele conta um pouco sobre como é que surgiu a guilda, por que surgiu, qual a necessidade de existir uma guilda de caçadores de recompensa, né? É meio bizarro você pensar, uma organização mercenária do submundo tem que ter uma guilda, que é aprovada pelo governo. Tipo, e aqui eles explicam como é que funciona isso. Nossa história e o nascimento da guilda. Essa parte eles explicam qual a necessidade da existência de uma guilda de caçadores e como eram as coisas antes dela ser fundada. Tinha tantos casos de desorganização que esses 4 indivíduos aqui pensaram que eles poderiam reorganizar essa bagunça, esse caos, se eles fizessem uma unidade, se eles se unissem para unificar realmente, né, a classe trabalhadora de caçadores de recompensa. Aí aqui temos os 4 fundadores, os nomezinhos dele aqui, e a história de como eles se uniram, por que eles fizeram isso. É bem detalhada essa parte, é muito interessante. Aqui fala sobre a grande catástrofe, em que uniram numa assembleia vários tipos de caçadores e daí explodiram, mas que isso serviu para unificar ainda mais eles. Aí aqui tem um comentário gigante sobre o Boba Fett que ele fez, sobre qual é a real causa da explosão, porque falam que foi acidental no texto. E ele explica que não foi meio assim, não. E aqui, em Uma Profissão Antiga, eles contam a lenda da primeira aparição de um caçador de recompensa. A primeira no universo. E, gente, a profissão de caçador de recompensa, ela existe desde o Big Bang, pra vocês terem noção. Ela é extremamente antiga. Aí aqui a gente tem essa lenda da primeira aparição, e foi essa moça chamada Lenda de Tokos. Não vou falar muito sobre isso aqui, se vocês ficarem curiosos pelo lembrete de vocês, porque daí vocês vão ter que ler o livro, mas é muito interessante mesmo a história dela. Aí nós temos informações sobre caça. Essa é a Rossan Borok, ela é diretora de treinamento, 18 anos de atuação na guilda. Ela fala sobre as fases, como você faz pra caçar alguém. Como assim caçar alguém? Você tem que fazer a parte 1, a fase 1, que é de seleção, como você avalia o seu alvo e seleciona ele. Aí aqui a avaliação é realmente, você faz uma avaliação muito mais aprofundada sobre o seu alvo e como talvez conseguir
capturá-la. Aí aqui você faz uma preparação. O que eles ressaltam muito aqui nessa parte, que a caçada, a caça mesmo, quando você vai atrás da pessoa, é a última coisa que você faz, obviamente, e que geralmente é a mais rápida, porque você pode passar meses ou até anos nas primeiras etapas, dependendo da caçada que você for. Você pode passar meses em avaliação, meses em preparação, para depois ir para a implementação, que é realmente tentar pegar o indivíduo. Aí temos como sobreviver à caçada. Essa parte aqui ela é bem específica desde o início, como você começar a se organizar para uma caçada e como você vai realizá-la. Então é bem detalhada nessa parte. Como desarmar o inimigo, como lutar corpo a corpo, como improvisar um veículo. Veículos vocês podem até conseguir alugar da guilda, só que é taxa, né? Taxinhas. Então a maioria dos caçadores não querem, não estão nem aí para alugar coisa da guilda. E eles vão lá e realmente têm os próprios meios de transporte, mas alguns deles preferem roubar na hora mesmo. Então aqui a gente tem um tutorial de como fazer uma ligação direta em um speed. Tem também sobre como abordar um trem suspenso. Eles também até te dão a dica do que fazer se você está em queda livre. Tipo assim, se você tá perseguindo alguma pessoa naqueles carros lá que flutuam, aí você começa a cair, eles te dão uma dica até do que fazer nessa situação. É muito legal. Cara, esses comentários são muito bons. Esses comentários, tipo assim, alguns eles comentam que já tentaram fazer, eles tentam melhorar a técnica, falam, né? Ah, você pode fazer tal coisa. Aí um dos comentaristas pega e fala, mas se você tentar de tal outro jeito, fica mais fácil. Basicamente, são eles colocando à prova essas técnicas que a guilda tenta ensinar e eles dando dicas, ou às vezes até zoando alguma técnica que a guilda quer ensinar pra eles, sabe? Tem como sobreviver a um ataque de um animal. O que você deve fazer se ele for maior que você, se ele for do mesmo tamanho que você e se ele for menor que você. Até aqui tem o Grido fazendo um comentário muito legal que eu achei. Quando ele fala nessa parte, se ele for um animal maior que você, tem uma hora que eles falam, certas espécies de tal planeta, se você lança uma granada de não sei o que, eles ficam atordoados e tal. E aqui o Grido pegou e botou do lado aqui, ó. Tentei a granada de fumaça e a graxa de carabina. Não funcionaram. Então são eles colocando em prática alguns dos conselhos, né? Como fazer em um pouso forçado e sobreviver quando estiver isolado. Essa parte também é interessante porque é algumas métodos de sobrevivência e também como você pode sinalizar para outros membros da guilda tentarem salvar vocês. Só que, gente, pra variar, se alguém te salvar e for da guilda, você vai ter que pagar uma taxinha de resgate. Ok? Vocês vão ter que pagar, porque, né, pobrezinha da guilda, né, perdeu tempo lá te salvando, então taxa, tá? Ó, aqui nós temos a primeira assinatura do Han Solo. É que nessa parte de resgatar, eles falam sobre um sinal que você tem que mandar, tipo assim, um código que você tem que mandar para outros caçadores ou para outras pessoas para saberem que você precisa de resgate. E é muito interessante esse comentário específico do Han Solo. Nessa parte do livro eles falam o seguinte: se ver algo que pareça uma nave de resgate, sinalize com a blaster. 2 tiros, uma pausa, depois mais 2 tiros. E o Han Solo escreve em cima disso. Ele escreve assim: notificar o comando rebelde a respeito dos sinais de resgate dos caçadores de recompensa. Acredito que eles fez isso aqui para também ser um alerta de que o caçador de recompensa não está sendo agressivo, não está tentando atirar ninguém, ele está pedindo ajuda. Querendo ou não, é uma informação muito boa, porque assim, você nunca sabe quando um caçador de recompensa vai te atacar, ou tentar te roubar, ou nunca sabe as reais intenções deles, né? Nós chegamos em ferramentas do ofício. Aqui nessa parte você começa a ficar meio puto, porque eles listam quais os equipamentos mais procurados pelos caçadores para ajudarem na hora da caçada, e podemos ver os valores abusivos para os equipamentos bons, o que não tem nada a ver com aquele discurso de que a guilda faz preços muito camarada para os seus membros. Eles sempre fazem esse discurso de que tem muitas vantagens de ser um afiliado. Só que aí você começa a ficar muito puto com os valores de empréstimo de item. Por exemplo, olha só, ferramentas de análise de dados. Tem quase tipo todos os tipos de ferramentas aqui, né? Aí se você quer uma de alta qualidade, você vai pagar 60 mil créditos. Gente, uma recompensa às vezes é 20 mil créditos. Se você for alugar disso aqui, você tem que estar indo atrás de uma pessoa que vale 1 milhão, entendeu? E não tem pessoa que vale 1 milhão praticamente. Então é 60 mil créditos para você alugar uma ferramenta de análise de dados de alta qualidade. E se você pegar de baixa qualidade é 1.500. Só que geralmente as de baixa qualidade quase não funcionam. Como eles se mantêm afiliados, já que é uma profissão difícil, mas aqui cai, é uma profissão de risco, só
aqui sempre vai ter candidato para todos os tipos de profissão, né? Tem muita gente que vai por motivos específicos. Por exemplo, a minha família, todas as gerações foram de caçadores de recompensa, então eu vou ser um também. Tem gente que vai por vingança, ou se rebelou de algum tipo de sistema, virou caçador. Tem gente que quer fazer dinheiro, que realmente, se tu for muito bom, tu vai ficar rico. E se tu não pagar as taxas, né? Porque tem gente que é caçador de recompensa da guilda, mas consegue burlar a taxa. Tipo, por exemplo, o Boba Fett. O Boba Fett e o boss, que eu duvido que eles paguem taxa pras coisas, e eu acho que eles dão um tiro em quem pedir. Tem muito essa questão da ganância, né? Pra você ir pra virar um caçador de recompensa. Tem até, assim, ó, como você consegue consignado de um carro. Essa parte eu vou toda pular, porque vocês vão ter que ler isso aqui, porque é bastante informação. Como sempre, tem vários comentários. Aí tem, por exemplo, várias armadilhas que você pode fazer. Na verdade, essa aqui me assustou um pouco, porque tem umas armadilhas que praticamente matam o alvo instantaneamente. Tem outras que, se você deixar a pessoa amarrada por muito tempo, ela morre também, de maneira horrível. É meio brutal essa parte aqui. Armas de controle de multidão. Essas são as armas que dão dano em área. Tem itens de defesa, armas de longo alcance. Essa parte é bem específica realmente para os equipamentos, gente. Lembrando que sempre tem taxa que você vai pegar consignada, aquele equipamento, e também tem taxa de manutenção. Se você danificar, se ferrou, vai ter que pagar manutenção. Agora sim, as vantagens de ser membro da guilda. Agora começa uma puxação de saco assim, ó, que puta que pariu. Mas é muito divertido de ler também. Aqui nós vemos um foco no discurso de que ser caçador de recompensa é maravilhoso, mas apenas se você for um afiliado das guildas. Esse texto foi colocado logo após a lista de equipamentos, e por causa disso eu já nem tava ligando muito para ser membro de guilda, por causa dos preços e taxas infinitas. Eles se empenham ao máximo para pintar a guilda como algo seguro, de confiança, altamente eficiente e super recompensador. Mas se fosse realmente verdade, nós não teríamos tantos desertores da guilda, tantos membros saindo e se tornando caçadores independentes, ou outros que se apresentam como membros quando convém, mas atuam fora das regras da guilda, por debaixo dos panos. Tipo os grandes nomes que eu falei, como o Boba Fett, né? Falam que você vai ganhar equipamento, informação, medicação, reparos, reputação, aposentadoria. Essa ideia de que algum caçador consegue chegar vivo a uma idade que pode se aposentar. Isso aqui é muito engraçado. Aí nesse trecho da aposentadoria, o Bossk, aquele cara mais violento que eu falei, ele circulou a palavra aposentadoria e falou o seguinte: essa palavra me faz querer matar tudo ao alcance da minha blaster. Ele tem pavor da ideia de se aposentar. Aí nós temos oportunidades de emprego, serviços de informação, datacore de execução do império. Aqui ele fala mais específico sobre como é a relação daquele do empresário para com o contratado. Só que também ele te mostra como você consegue informação. Ele fala bastante sobre aquele datacore, a Holonet, só que ele também fala sobre quais outros métodos você consegue pegar informação, e às vezes de graça. Por exemplo, você vai para conversa com um bartender que sabe tudo o que está acontecendo, você conversa com pessoas envolvidas no caso, conversa com outros mercenários. Então, assim, tem sempre como você conseguir informação sem ter que pagar. A apostadoria tem que quebrar 60 anos, deu ruim pra eles. Eles não conseguem, cara. Aí tem as agências de postagem, que são onde você pode receber as informações, mas também deixar aquisições. Taxas de postagem, porque é óbvio. Tudo isso é sobre isso, tá, gente? Sobre os despachantes, os receptores, informações sobre como é que funciona a parte sobre uma aquisição e sobre a burocracia que envolve ela, desde o momento que você pega ela para fazer até o momento que você despacha a sua aquisição. E aí vocês adivinham, né? Tem a tabela de taxas cobradas pelo Império para transportar e vigiar aquisições. Isso aqui é quando você deixa a sua aquisição para ser transportada pelo próprio Império. E você tem que pagar. Tipo, eu não tenho uma nave para levar minha aquisição para tal sistema lá longe. Então eu vou ter que pagar alguém que faça. E se você for procurar o Império, que controla essas agências de postagem, eles vão te pagar, eles vão te cobrar muito caro para fazer essas viagens. Quanto mais longa a viagem, mais cara é a taxa. Tem os territórios corporativos, que vocês também vão ter que pagar horrores só pra pisar. Lembra quando eu falei que você paga pra chegar num país, depois paga pra passar de estado, depois paga pra entrar numa cidade, e se você quiser fazer alguma coisa nessa cidade, você vai ter que pagar também? Essas corporações é exatamente isso. Você tem que pagar taxa, 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 taxa. E geralmente é pro submundo. E também tem os HUT, que se você quiser atuar dentro do planeta deles, você vai ter que pagar pra eles também. E por aí vai. Por isso que a maioria dos caçadores de recompensa, eles se tornam muitas vezes inimigos de todo mundo. Porque ou você paga todo mundo
pra você atuar, ou você não atua. Só que se você for pagar todo mundo, você não consegue fazer o seu trabalho e ter dinheiro ainda. Guilda de Caçadores de Recompensa afiliadas. Essa parte eu achei muito interessante porque conta como e por que surgiram as guildas afiliadas. Todas elas respondem ao conselho de caçadores da guilda principal, mas elas têm bastante liberdade de atuação dentro dos próprios métodos de especialização. Aí aqui eles mostram como eles classificam essas guildas. Aí tem especialidade de contrato, qual a especialização da guilda, quais contratos ela aceita, qual não, a influência, qual o tamanho da influência que ela tem, não só dentro da guilda principal, mas como no mundo em todo, né, na galáxia. Ok, tem sede, adesão, taxas, né, pra saber quais são as taxas anuais que você tem que pagar. E, tipo, várias delas mudam essas taxas. Eu vi que, tipo, a guilda principal tem taxa pra tudo, mas dentro das guildas afiliadas tem muitas coisas diferentes. Então, realmente, eles não especificam quais são as taxas dentro dessas guildas. Eles só falam que tem essas taxas anuais também. Um exemplo, né? A Casa Benelex. O nome dela é Guilda de Caçadores de Recompensa Casa Benelex. Ela é administrada por Corvastan Benelex. Ela tem mais ou menos 1.279 caçadores e 7.600 funcionários administrativos e de apoio. Especializa no contrato de resgate de vítimas de sequestros, com no mínimo resgate de até 10 mil créditos. Por exemplo, se vale 2 mil créditos, eles não estão nem aí. Aí tem influência moderada, tem uma taxa de crédito de 700 créditos anual, 7 mil funcionários de apoio. É que na verdade faz um pouco sentido, porque querendo ou não, os caçadores, eles são aquelas pessoas que focam em caçar. Realmente. Então, por exemplo, esses suportes, esses apoios, eles podem fazer todo o trabalho burocrático pra você. E quando tem 7 mil, quer dizer que tem vários deles espalhados pela galáxia. Por exemplo, não tem 7 mil num planeta só. Tem 7 mil espalhados pela galáxia que são dessa guilda e que estão ali pra tentar, por exemplo, autorizar a sua entrada dentro de algum lugar, cuidar de trâmites, cuidar de transporte, cuidar de autorizações. Então, assim, faz sentido ter mais funcionários burocráticos, porque daí eles cobrem mais terreno, né? Aí tem outras casas, assim, a cada Tresário, que é focada em... que não aceita, ela não tem foco específico em contrato, mas ela não aceita nenhum contrato com recompensa abaixo de 15 mil créditos. Temos o tal de Sindicato Mentes também, que é basicamente uma gangue, porque geralmente caçadores atuam sozinhos. Só que esse sindicato Mentes, que a Lady Marina, ela é a cabeça do sindicato, ela reuniu vários mercenários e botou tudo numa gangue e ela só atua com gangues. Isso é bem interessante também. E por aí vai, né, gente? Tem vários outras casas também. E aqui nós chegamos na parte dos Sentinelas da Morte. Essa é aquela parte que eu falei que o Boba Fett adicionou no livro do Código do Caçador de Recompensa. Essa é realmente a parte final do livro, tá? E aqui entra a assinatura de Jango Fett e de Boba Fett, de mais outros personagens que não tiveram participação aqui dentro. Eles começam a ser participação só aqui. Nessa parte final nós temos novos comentaristas como Jango Fett, o pai de Boba, nos indicando que este fragmento da história está passando de geração em geração. Até porque depois do próprio Boba Fett deixa os comentários para a filha dele, chamada Aileen Vel. E não tem nenhum comentário dos caçadores de recompensa nessas páginas, provando que eles não tiveram acesso a elas. Desses caçadores que eu falei, é desses que participaram dessa parte aqui. Então isso aqui foi realmente só anexado depois que esses arquivos aqui foram lidos pelos outros caçadores. Então eles não tiveram acesso a essa parte aqui. Outros personagens que também comentam nessa parte são Aura Singh, ou Aura Singh, uma caçadora de recompensas que trabalhava em conjunto com o Jango Fett e depois se encarregou do treinamento de Boba Fett. Ela era extremamente habilidosa e aí já vemos um dos motivos pelos quais Boba se tornou um ótimo caçador. Aura participou da missão em que Jango tentou matar o mestre Jedi Mace Windu, que não acabou nada bem e Jango foi morto, fazendo com que Boba criasse um ódio mortal por Jedis. Depois de alguns anos, Boba Fett embarca em uma missão de vingança com Aura, indo atrás do mestre Windu, que também não dá certo e eles quase acabam morrendo quando o Windu escapa com os outros Jedis. Então, assim, basicamente, eles tentaram bater no mestre Windu e o mestre Windu é bom demais, né? Não conseguiram. Ele deveria ser mais aproveitado nos filmes. Tem histórias tão boas dele, mas eu acho que é por isso que estão fazendo mais filmes agora sobre ele, né? Porque assim, ó, quando eles criaram as primeiras sequências de filme em que até ele morre sendo devorado bem bestamente por um monstro lá, eu acredito que eles não tinham toda essa história, eles não sabiam a importância desse personagem, eles não tinham como aproveitar um personagem que
nem eles mesmos sabiam que seria importante no futuro. Toda essa história de importância dele foi criada depois dos filmes. Então por isso que eles estão fazendo agora essas recapitulações e por isso que vai sair agora a série do Mandaloriano, para poder realmente resgatar a importância desse povo. Mas quando eles fizeram o filme, realmente não era importante. Então, tipo, muitas pessoas falam, nossa, mas o Boba é um personagem tão importante, não foi aproveitado nos filmes, mas ele não era importante naquela época, depois veio essa importância, entende? E, gente, essa Aura, por mais que ela foi mestre, ela foi a mestre tutora do Boba Fett, e o Boba Fett até nutria por ela um carinho, né? Só que ela não era bondosa não, tá, gente? Não se confunda com isso. A Aura era sanguinária. Se vocês pegam pra ler a biografia dela, gente, dá medo. E ela não tá nem aí, nem pelo próprio Boba, entendeu? Ela dá certa importância pra ele, mas é bem limitada. Tipo assim, se ela tiver que vender o bem-estar dele pra se safar, ela faz isso. Também há comentários nessa parte aqui do pirata espacial Wikwai Hondo Onaka, que era líder de uma gangue que atuava na orla exterior. Ele teve um romance com a Aura por um tempo e também era amigo de Jango Fett, o que pode explicar como ele teve acesso aos textos mandalorianos, esses textos aqui. O Wikwai tinha muita influência no mundo do crime e prestava serviços para quem pagasse mais, chegando até a oferecer transporte ao Conde Dooku. Lembra do Conde Dooku no filme? Mas antes de chegarem ao destino, ele prende Dooku e pede que a República pague um resgate caríssimo para recuperá-lo. Então, Obi-Wan e Skywalker são enviados para pagar o resgate, mas quando acabam caindo em outra armadilha de Wikwai e também viram prisioneiros. Após um combate entre a gangue de piratas e enviados da República, a energia que alimentava a base de Wikwai é cortada, dando a chance de seus prisioneiros fugirem. No final, Dooku foge em uma das naves piratas e Obi-Wan e Skywalker deixam Wikwai livre sobre a ameaça de que se houver qualquer incidente de novo contra a República, eles vão conversar diferente. O famoso resgate, sim, o resgate do Conde Dooku, que na verdade depois vira casaca, né? Nós vamos falar agora exclusivamente dos Mandalorianos e seus descendentes. Os Mandalorianos são um povo nômade baseado em sistemas de clãs de várias espécies diferentes. Eles cultivavam costumes de violência, incentivando conflitos e sempre preparados para guerras. Seu sistema de hierarquia funcionava a partir da força. O mais forte e apto se tornava o líder, denominado de Mandalore. Devido às suas práticas violentas e agressivas, os Mandalorianos tornaram-se um povo expansionista. Eles sempre estavam em busca de mais poder e mais combates, como se alimentassem disso. Eles conseguiram conquistar novos planetas e passaram a expandir ainda mais seus domínios, conquistando dezenas de sistemas. Essa prática fez com que eles se tornassem inimigos da Velha República e da Velha Ordem Jedi. A relação de inimizade com Jedi só fortaleceu a amizade entre os Mandalorianos e os Siths, que várias vezes na história passaram a trabalhar juntos, mesmo não confiando plenamente um no outro. Então, na verdade, os Mandalorianos, eles trabalham várias vezes com o Sith, realmente, ou com o lado sombrio da força, não porque eles concordam com o Sith, ou porque eles são amiguinhos, porque eles realmente não se confiam. Sith não confia em ninguém, e os Mandalorianos, eles são bem elitistas, assim, então eles não confiam em ninguém também. Só que, pelo fato de eles serem inimigos, eles terem criado essa inimizade com os Jedi, isso meio que alimentou essa parceria deles. Porque realmente eles não se confiam em momento nenhum. Eles são iguais, então, mais ou menos. Tipo assim, ó, se você ler o livro do Sith e depois ler esse aqui, que fala um pouco sobre os povos Mandalore, vocês vê que eles são muito diferentes. Tanto em jeito que eles atuam, os códigos deles, como as tradições, como eles nasceram. Então você vê que eles são muito diferentes, mas eles têm esse ponto em comum, que é não gostar de Jedi. Então por isso que às vezes eles trabalham juntos. O inimigo do meu inimigo é possível aliado, exatamente. É exatamente esse pensamento, Fred. Mas como tudo tem um preço, o povo mandaloriano precisou abandonar seu planeta Mandalore porque tinham feito tanta guerra lá que ele se tornou inóspito. Então, depois disso, houve uma grande divisão entre os que queriam mudança e os que queriam continuar as guerras. Os pacifistas, liderados pela duquesa Satine Kryze, se tornaram a grande maioria e conseguiram exilar aqueles que queriam permanecer na violência. Os violentos denominaram-se de Sentinelas da Morte, que é essa parte aqui. E quando os pacifistas viram que os exilados haviam se reorganizado para continuar os caçando, iniciou-se outro grupo chamado de Verdadeiros Mandalorianos,
Mandalorianos, liderados por Jaster Merel, mestre de Jango Fett. Então aí nós já temos uma certa geração, uma certa tradição. O Jaster, ele era um assassino Mandalore e estava tentando se redimir pelos erros do passado, criando assim o Código Supercomando, um código de conduta com o objetivo de restaurar os princípios morais dos Mandalorianos e fazer com que seu povo abandonasse condutas mercenárias e desonrosas. É importante ter isso em mente quando vocês forem ler essa parte do livro, porque esse trecho em específico é contado pelo líder dos Sentinelas da Morte, o que quer dizer que esse é o ponto de vista dele sobre a história. E, gente, essa é uma situação extremamente parecida com aquela que eu falei lá no livro do Sif. Vocês lembram quando a gente estava fazendo o Clube do Livro do Sif, que ele tem uma parte lá no final que foi um texto que o Palpatine escreveu sobre narrando sobre as suas conquistas, sobre seus feitos, os seus planos? E eu falei que era pra vocês terem muito cuidado ao ler, porque é a visão do Palpatine sobre a situação. Tipo, é a visão dele sobre a história, sobre o que aconteceu. E o Palpatine não é uma pessoa de confiança. Por quê? Porque ele é extremamente egocêntrico, mentiroso e manipulador. E como quando eu li esta parte eu já tinha uma certa ideia do que realmente aconteceu, eu vi o quanto que esse cara tem uma visão distorcida sobre certas coisas. Ele acertou sobre certo ponto, ele tá certo realmente em certas coisas que aconteceram, mas ele tem uma visão muito distorcida sobre outras. Isso é muito interessante. Então nem todos eles sanguinários. Não, nem todos eles são. Na verdade, eles aprenderam com os próprios erros, né, Nick? Eles viram que essa desastre que eles estavam causando acabou por prejudicar o próprio planeta natal deles, né? E muitos morreram. Muitos. E muitos estavam cansados. Então eles meio que fizeram essa separação. Quando eu falo que grande parte dos Mandalorianos se tornaram pacifistas, é mais uma maneira de expressão, porque eles continuam sendo guerreiros muito bem treinados e preparados. Eles apenas não têm mais aquela sede de violência, principalmente depois que eles viram o que ela fez com o planeta natal deles. Eles continuam se envolvendo em combates e guerras, mas nunca as procuram deliberadamente. Então, assim, eles nunca deixaram de ser guerreiros, nem os pacifistas. Eles continuam sendo guerreiros de elite super treinados, mas eles escolhem melhor as suas batalhas. Contudo, nós temos uma nova reviravolta aí. Lembram que eu comentei que a liderança Mandalore é passada por tradição para o mais forte, para quem pudesse derrotar em combate o líder atual? Isso não serve apenas para quem é Mandaloriano. Durante uma das alianças que os Sentinelas da Morte fizeram, que inclui o Olho da Morte, o Cartel Hut, o Sol Negro e o Sindicato Pike, o líder Mandalore, chamado Vizsla, se une com Darth Maul e cria a Sombra Coletiva. Mas após tentar subjugar Darth Maul, Vizsla acaba sendo morto por ele, e Darth Maul assume a liderança dos Sentinelas da Morte. Parabéns, Vizsla, você acaba de ceder um batalhão de guerreiro especialista para um comandante Sith. Olha a merda que você fez. Vocês têm noção a merda que esse Vizsla fez? A partir daí é bem comum ver os sentinelas mandalorianos trabalhando a mando do Império e dos Siths. Enfim, eu não vou contar muito o que aconteceu aqui, tá, gente? Algumas dessas informações não são do livro, então realmente vocês querem ver a visão deles sobre o que aconteceu nessas guerras e tal, vocês vão ter que ler, ok? Nós temos o término da guerra entre os verdadeiros Mandalorianos e dos Sentinelas da Morte na Batalha de Galidran. O governo de Galidran descobre que alguns entre eles estavam abrigando os Sentinelas da Morte no planeta. Então contratam os verdadeiros Mandalorianos para virem acabarem com os Sentinelas. Eles chegam no planeta e concluem o serviço de eliminação, mas aproveitando a brecha, o Mandalore Vizsla usa sua influência para fazer com que a parte do governo que estava do seu lado enviasse uma mensagem urgente ao Conselho Jedi, dizendo que haviam Mandalorianos assassinando ativistas políticos em Galidran. Então um grupo de assalto Jedi é enviado sob o comando do Conde Dooku, e um novo conflito começa. Todos os verdadeiros Mandalorianos são assassinados, restando apenas Silas e Jango Fett. E sabe aquele discurso que o Dooku faz quando ele vira a casaca e vai pro lado do Sith? Que ele fala que tá cansado dos erros do Conselho? Então, ele tá se referindo também a esse evento, porque na verdade foi por ordem do Conselho que ele foi lá, líder de uma tropa, tanto com Jedi quanto outras pessoas, e dizimaram os verdadeiros Mandalorianos, achando que eram eles os Sentinelas da Morte. Meio que deu um desencontro de informações. Claro que o Dooku teve outros motivos egocêntricos para mudar de lado, mas essa revolta que ele tinha para com o Conselho era muito forte. E realmente, gente, se vocês olham até a própria história dos outros
Não sobre o ponto de vista Jedi, entendeu? Mas sobre o ponto de vista de outras pessoas, vocês verem que o Conselho Jedi já fez muita merda. Eles tentam sempre acertar, mas eles fizeram muita merda já. O Conselho sempre errou. Não é sempre. Na verdade, ele acertou na maioria das vezes, se tu for realmente parar pra analisar a história. Mas ele errou mesmo quando ele teve intenções boas. Tipo essa, por exemplo, ele teve intenção de salvar Galidran. Essa informação não foi enviada pelo comandante do Senhor da Morte lá. Foi enviada pelo próprio governo de Galidran, só que da parte corrupta dele. Então o Conselho Jedi acreditou na hora e enviou o esquadrão. E deu merda. Então aqui nós temos a visão do próprio Vizsla sobre os acontecimentos, o que é bem interessante, porque apesar de ser uma visão distorcida na maioria dos casos, nós podemos notar como o pensamento dele funciona, quais eram as suas crenças e o que o levou a criar os sentinelas. E o mais legal é o fato de que, apesar de Jango Fett e Vizsla serem inimigos mortais, Jango não esconde esses textos do seu filho, o Boba Fett, porque ele sempre ensinou o Boba a ter a sua própria maneira de pensar e a chegar nas suas próprias conclusões. É aquela coisa de não censurar informação e deixar que as pessoas pensem por si mesmas. Porque apesar desse Vizsla ser um cara perturbado, ele faz parte da história do povo mandaloriano e Jango sabe da importância de se preservar as raízes de um povo, não somente as partes boas. Isso eu achei muito massa. Uma das pessoas que acaba com um dos senhores da morte aqui é o próprio Jango, né? Um dos que finaliza. Eles são realmente, literalmente inimigos mortais. Uma pessoa não é 100% constante, né? Pelo que eu sei do Boba não, do Jango Fett, que é o pai do Boba, ele tem um código mais de honrar o próprio povo. Ele foi muito mais honrado nas escolhas do que o próprio Boba Fett. Ele tentou se envolver mais com os Mandalorianos. O Boba, ele tem seu envolvimento com certeza, ele é um Mandaloriano com certeza, só que ele não trilhou o caminho do pai dele, ele escolheu o próprio caminho dele. Então ele honra as tradições, mas ele não é aquele cara que vai lutar e conseguir ser o novo chefe, entendeu? Ele não vai seguir exatamente os passos do pai dele. Lembrando que todas essas histórias paralelas que eu contei aqui não estão no livro, são informações para acrescentar mais na sua leitura, para que quando você pega esse livro consiga entender melhor alguns elementos e situações. Quando eu falo de tópicos do livro, é apenas um resumo do resumo. Se vocês lerem, vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo específico sobre esses tópicos. Não deixem de ler esse livro. Para completar a nossa conversa de hoje, eu pesquisei bastante sobre os melhores e mais famosos caçadores de recompensa para tentar fazer um top 5 decente para vocês. Muitos sites de pesquisa se concordam, mas também tem bastante personagens que variam de posição. No geral, eu consegui fazer essa classificação, então é uma classificação meio geral. Digamos assim, a maioria dos sites de pesquisa se concordam. Classificação dos 5 maiores caçadores de recompensa. Em quinto lugar, Bossk, o famoso por sua violência e colocar medo em outros caçadores. Bossk é um dos comentaristas aqui que eu tava falando. Quarto lugar, Aurra Sing, extrema destreza em combate e quase nunca falha nas suas caçadas. Ela é a tutora do Boba Fett. Terceiro lugar, Boba Fett. Também tem habilidades incríveis e quase sempre tem sucesso onde os outros caçadores falharam. Por exemplo, vários caçadores tentaram capturar Han Solo. O próprio Greedo morreu tentando e ele conseguiu. Segundo lugar, Jango Fett, extremamente habilidoso em combate, perseguição e rastreamento. Derrotou o líder dos Sentinelas da Morte e várias outras figuras importantes da galáxia. Então o Jango Fett não preciso nem falar o quanto o cara é lendário, né, gente? Ele derrotou até o líder dos Sentinelas da Morte. Em primeiro lugar, nós temos Cad Bane, um pistoleiro lendário que nunca falha em missões, conseguindo até mesmo derrotar sozinho um Jedi. Para derrotar um Jedi bem treinado, geralmente caçadores de recompensa andam em bandos. Ele derrotou sozinho. E, gente, é isso por hoje. Encerramos hoje. Foi super chuchu. Usem aço mandaloriano no pescoço. Fica a dica. Aí que tá, isso é uma parada que o próprio Boba Fett fala o tempo todo, porque Jedi gosta muito de decapitar quando vai matar, né? Então eles sempre falam, usem aço mandaloriano no pescoço, porque o Jango Fett morreu desse jeito, ele não usava e morreu, né? Então fica aí a dica. Gente, muito obrigado pela presença, foi muito, muito, muito boa. Boa noite, gente! Tchau, tchau, tchau!